Oi, seja bem-vindo ao canal Professora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e este é o quadro Traz para a Mesa. Nesse quadro, eu costumo falar a respeito da adaptação de cenários para mesa de RPG. Pode ser um filme, um livro, uma série, e a gente traz ele aqui e adapta para uma excelente campanha de RPG. Se você gosta também de adaptar outros tipos de cenários para o RPG, fica aqui que depois da vinheta a gente conversa. Foi uma das melhores séries que eu já assisti a respeito de viagem no tempo. Ela fez um sucesso enorme ao ser encerrada agora na sua terceira temporada. É considerada a melhor série original do canal Netflix e recebeu inúmeros prêmios. Eu estou falando da série alemã Dark. E é ela que nós vamos adaptar para o RPG hoje. Você deve estar olhando e se perguntando: quem essa mulher pensa que é para adaptar Dark para RPG? É claro que eu não sou ninguém. O objetivo desse quadro é exatamente uma troca de experiências. Como toda jogadora de RPG, assim que eu terminei de assistir a série, eu fiquei assim tão, maravilhada com a forma como a história foi desenvolvida que eu pensei, poxa, como seria jogar uma campanha nesse cenário? E aí, isso motivou eu fazer esse vídeo. Dark, confesso para vocês, me surpreendeu de uma forma positiva. Eu não tinha muita, assim, esperança no enredo, não, porque, assim, logo de início, eles misturam muitos conceitos da física, eles trocam termos, usam termos físicos de forma errada, e eu não imaginava que a série poderia superar, as expectativas como ela superou. Mostrou ter um enredo maduro, interessante, com respostas para pelo menos 90% de todas as perguntas que ela levantou, Dificilmente uma história consegue responder 100%, principalmente uma história de ficção científica. O próprio nome já diz, pessoal? Ficção. Dark não é um documentário sobre viagem no tempo, até porque viagem no tempo, segundo a física, ainda não é possível. Então, ela é realmente uma boa ficção, Pode ser que daqui a algum tempo a gente acabe descobrindo como viajar no tempo, Mas até lá a gente tem que depender das ficções para poder dar vazão, assim, aos nossas indagações a respeito dos mistérios do tempo. E Dark, ele foi particularmente incrível, Tanto no envolvimento dos personagens, na trama em si, os personagens, todos eles eram muito bem trabalhados, todos os personagens, eles tinham personalidades, tinham detalhes bem pitorescos de cada um deles, e acabou culminando, nessa série incrível, que infelizmente acabou, mas é melhor acabar bem, do que continuar e estragar a história. Bom, o que eu pretendo, então, com esse vídeo? Pretendo trocar algumas ideias que eu tenho a respeito de como se daria para adaptar Dark para uma mesa de RPG, como a gente faria para jogar o Dark. Desde já, eu já peço a vocês que coloquem aí nos comentários o que vocês fariam, conversem, troquem ideias, vamos fomentar essa discussão, de como a gente adaptaria esse cenário. Eu vejo algumas possibilidades e eu quero compartilhar essas possibilidades com vocês. O que eu estou apresentando aqui não é um roteiro fixo, não é uma forma única de se fazer, não é uma receita de bolo pronta, São apenas ideias de alguém que já narra RPG
né, há mais de 15 anos, né, e que entende um pouquinho a respeito de adaptação, né, já adaptei várias histórias para o RPG, e eu quero compartilhar, né, assim, as minhas opiniões a respeito de como a gente faria isso com o cenário de Dark. Bom, como eu falei, eu vejo três possibilidades. A primeira possibilidade seria a gente pegar a história de Dark do jeito que ela já está pronta, né? E sair jogando. Então, os seus personagens, os seus jogadores, eles poderiam interpretar personagens reais da história. Essa, na minha opinião, seria a pior maneira de se jogar Dark. Por quê? Porque o enredo já está construído. A maioria das pessoas que se interessariam em narrar Dark, em jogar Dark, são pessoas que assistiram a série. E aí essas pessoas, elas já sabem como a história se desenvolve, elas sabem como a história termina, né? E aí ficaria meio complicado, porque você não conseguiria encerrar a história do jeito que ela se encerrou. É claro que você pode dizer, a gente daria um final melhor. Pode acontecer, né? Mas eu acho que poderia ser também bastante frustrante. A segunda forma seria o quê? Seria você pegar apenas o mundo de Dark, mas não os personagens de Dark. Ou seja, você poderia pedir aos seus jogadores para que decidisse quais personagens ele quer ser. Ah, eu quero ser a mãe do Jonas. Então a Hannah não existe mais, aquela personagem vai ser a mãe do Jonas. Ah, eu quero ser a própria Marta. Então, a Marta não existiria mais, aquele NPC iria representar a Marta na história. O legal disso é porque aqui sim a gente conseguiria construir, né? A gente conseguiria construir uma história própria, totalmente diferente da versão original, talvez até realmente surpreendente. Né? E a terceira forma, que é a que eu acho a mais viável, a mais inteligente, a mais interessante, é você esquecer o enredo de Dark, esquecer a história original e pegar apenas o cenário, pegar apenas a ideia de viagem no tempo, de universos paralelos, de realidades sobrepostas e criar a sua própria história do zero. Se eu fosse narrar Dark, seria essa a opção que eu iria escolher. Então, dependendo de qual dessas três opções que você escolha, né, haverá outros vídeos que eu vou postar, tá, para lhe auxiliar. Eu estou postando um outro vídeo falando a respeito de toda a cronologia da série, se você pretende seguir a história da série e não assistiu a série, ou se você assistiu a série, mas muitas coisas você não entendeu, seria bastante interessante que você assistisse os vídeos sobre cronologia, onde eu vou contar passo a passo, né, tudo que aconteceu na história, seguindo uma linha do tempo. E o outro vídeo também que eu estou postando nesse especial é o vídeo da árvore genealógica, onde você vai saber quem que é filho de quem que é casado com quem que é marido com quem, de quem, e isso também é bastante interessante. Se você optar pela terceira opção, você pode só continuar nesse vídeo aqui que eu tô fazendo agora e já sair jogando, tá? Mas é claro que assistir os outros dois vídeos pode também lhe dar inspirações para que você torne a sua história cada vez melhor. Então, dependendo se você vai ou não narrar Dark 100% ou vai apenas ambientar sua campanha no cenário de Dark, você pode optar assistir ou não os outros dois vídeos, tá ok? Então, vamos lá ambientar, vamos ver qual seria a mecânica do mundo de Dark para RPG. Bom, pessoal, primeiro que tudo, você precisa conhecer algumas definições importantes que estão na série, né? Essas definições, elas serão de vital importância para que você ambiente, né, a sua história no cenário de Dark. Primeiro, a definição de universo paralelo. Né? Então, a gente sabe na história que havia o universo zero, né, onde o Tannhaus vivia com a família dele, aí houve o acidente, aí o Tannhaus, ele perdeu o filho, a Nora, a netinha, no acidente de carro, e ele resolve fazer uma máquina do tempo para poder voltar e salvar a vida da família dele, e aí acontece o quê? Uma explosão nuclear que destrói, né,
o universo dele, a parte do universo dele, e cria dois universos paralelos, né? Então, o que seria em Dark, no cenário de Dark, essa ideia de universo paralelo? Essa ideia na física do universo paralelo, ela vem por conta de teorias como a teoria das cordas, né, a teoria das partículas, que diz que, na realidade, o universo ele não seria o único, mas sim existiriam inúmeros universos paralelos um ao lado do outro. Em Dark, o universo paralelo, ele é um mundo autocontido, ou seja, ele está totalmente dentro dele mesmo, ele não precisa de outros universos para poder ele existir, ele é autocontido. E ele é separado dos outros universos, né? E coexiste com o mundo original, que no caso é o mundo 1, né? Ele existe ao mesmo tempo que os outros mundos existem, sem que um interfira no outro. Os universos paralelos, eles são parecidos, tá? Mas eles não são iguais. Em Dark, a gente vê que enquanto no universo 1, a Hannah casou-se com o Mikkel, que veio do passado e virou o Michael, e juntos eles tiveram o Jonas. Já no mundo 2, o Mikkel nunca viajou pro passado, nunca se relacionou com a Hannah, e o Jonas nunca nasceu, né? Nunca nasceu, mas apesar disso, ambos os dois universos vão sofrer um apocalipse, ambos os dois universos estão lutando, né? Contra o nó, né? Que une eles dois, mas cada um deles tem características bem diferentes. Em ambos os universos vai acabar acontecendo as mesmas coisas, só que elas vão acontecer em períodos de tempo diferentes. Assim é, por exemplo, que no universo 1, o Uric ataca o Helg Doppler quando ele é um garotinho e tenta matar ele a pedrada. Já no universo 2, ele ataca o Helg Doppler já um homem adulto e é morto pela versão mais velha do Helg. Então veja que embora em ambos os dois universos era certo que o Uric iria atacar o Helg, esses acontecimentos eles aconteceram em épocas diferentes. O próprio Apocalipse, né, o próprio Apocalipse no universo 1 acontece em 2019, no universo 2 acontece em 2020, acontecem, mas em datas diferentes. Num deles ele deixa a cidade de Wida em ruínas, no outro ele transforma tudo num deserto de areia, né? Então veja que o universo paralelo são mundos autocontidos, separados, que coexistem, né? Um independente do outro, que têm traços parecidos, mas que não são necessariamente iguais. E o que seria a realidade sobreposta? Bom, para você entender o que é a realidade sobreposta, você tem que lembrar daquela cena da série, quando a Marta, do mundo 2, ela vai salvar o Jonas. Então, ela está correndo para entrar na casa, o apocalipse já vai acontecer, ela quer salvar o Jonas, né? Mas ela é detida pelo Bartosz. O Bartosz chama ela e diz que ela não pode fazer aquilo, que ela tem que ir com ele, então o Bartosz impede ela de entrar e salvar o Jonas. Só que antes, né? Antes aquele acontecimento já tinha ocorrido, né? Ela já tinha entrado, já tinha salvado o Jonas, já tinha levado ele para o mundo 2, né? Então veja que no momento que a Marta resolve não entrar e salvar o Jonas, ela resolve seguir o Bartosz, ela está dividindo o tempo, a realidade do mundo dela e não dos dois mundos, só do dela. Ela está dividindo a realidade do mundo dela em duas realidades que podem acontecer, que poderiam ter acontecido. Duas realidades que se formaram a partir das decisões tomadas pela personagem e que, portanto, são consideradas realidades sobrepostas. Então, o que seriam as realidades sobrepostas? As realidades são como se fossem planos dentro do universo, planos temporais, né, linhas temporais, né, que coexistem uma com a outra dentro do mesmo universo e que se geram a partir de decisões tomadas pela mesma pessoa, né? No caso, nós vimos no nosso exemplo a Marta do mundo 2. Outra personagem que brinca muito com essa questão das realidades sobrepostas é exatamente a Eva. A Eva sabe, né, que o Jonas ele vai matar
ela, ainda mocinha, grávida, né? Então, para evitar que isso aconteça, para poder assegurar a existência dela e do bebê dela, ela fica brincando com as realidades sobrepostas, criando as realidades de tal forma que, se numa realidade o Jonas mata ela e a criança, na outra realidade ela mata o Jonas, ainda adolescente, com tiro, e sobrevive para poder ter o filho e acabar se tornando a Eva. Então, veja que realidades sobrepostas, elas ocorrem dentro de um universo. E se no universo existe duas ou mais realidades sobrepostas, não é necessariamente obrigatório que essas mesmas realidades se formem no outro universo se aquela ação não aconteceu lá, tá? Então, as realidades sobrepostas de cada universo, elas não têm nada a ver com o outro universo paralelo. No outro universo paralelo, elas não são, não é obrigatório que elas aconteçam. Outra definição importante de Dark é a definição de paradoxo temporal. Então, o que seria um paradoxo temporal? Um paradoxo, ele é um acidente no tempo, tá? Ele é um acontecimento, tá? Que ele desestrutura a própria essência do tempo. Um dos paradoxos mais famosos que existe e que, né, é árduo, assim, muito utilizado na série, é exatamente o paradoxo de Bootstrap, né? Que é aquele paradoxo onde um cenário em que a viagem no tempo para o passado, né, seria algo possível. Então, um objeto que ele nunca tinha sido criado, ele poderia existir. Vamos imaginar como exemplo de paradoxo a carta que o Jonas recebe do Jonas mais velho, né? Então, a máquina do tempo, a própria máquina do tempo que a Cláudia leva para o HG Tannhaus consertar antes dele ter construído. Ele nem tinha construído e ela leva a máquina quebrada para ele consertar. Outro exemplo de paradoxo seria o próprio nascimento do Jonas, né? Filho de alguém que veio do futuro para o passado. É o relacionamento do Bartosz com a Silja, né? Então, paradoxos são acidentes, são coisas que normalmente não acontecem no tempo e que eles desestruturam a própria essência do tempo, né? Eles causam rupturas no espaço-tempo, desestruturando o espaço-tempo e aí prendendo, né, todos aqueles que estão na área de alcance do paradoxo no que a série chama de nó, né, de um círculo no tempo. O tempo fica preso num loop. O tempo, todas aquelas ações que causaram paradoxos, elas ficam se repetindo. E os paradoxos, eles podem ser solucionados, alguns sim, outros são bem mais complicados. O paradoxo principal da série, né, ele deu um trabalho medonho para ser resolvido, para ser solucionado. Paradoxo do predestinado, né? Então, a gente viu que o bootstrap é o paradoxo do objeto que por si só, né, ele produz a sua própria existência, né? Então, ele não é criado, mas ele existe, né, no tempo. Apesar de não ter sido criado, ele já existe antes de ter sido criado, e ele só foi criado porque ele já existia. Esse é o paradoxo do bootstrap. E o paradoxo do predestinado? O paradoxo do predestinado é quando um viajante do tempo, ele é pego em um ciclo de eventos que predestina ou antecede a sua própria existência. Isso quer dizer que se o viajante do tempo tentar alterar o passado, neste modelo, intencionalmente ou não, ele só deveria cumprir o seu papel na criação da história como a conhecemos e não mudá-la. É o caso do Jonas. O Jonas, ele é um predestinado. Ele só existe porque houve um paradoxo no tempo, que foi a vinda do pai dele do passado, do futuro para o passado. Então, por mais que ele tente mudar os acontecimentos, por mais que tudo que ele faz, no final, acaba levando a própria existência dele. Ele está preso de tal forma que ele não consegue evitar de existir. Por quê? Porque ele próprio, né, é um paradoxo. Então, a sua própria existência já determina a existência do paradoxo. Esse é o paradoxo do predestinado. Outro termo bastante utilizado na série é o gato de Schrödinger, né? O gato de Schrödinger, ele é um experimento mental, uma experiência mental, né? Que ela foi proposta pelo austríaco Erwin Schrödinger em 1935.
E ela é considerada como se fosse um paradoxo. Como é que é essa experiência em si? Ele colocou um gato dentro de uma caixa com um frasco, né? Um frasco contendo veneno. Em determinado momento, o frasco deveria se quebrar, se romper e liberar o veneno dentro da caixa, e aí o gato morreria. O fato é que ele veda a caixa, e enquanto aquela caixa não for aberta, não tem como você dizer se o gato ele está vivo ou está morto. Tá certo? Então, esse é o gato de Chironde, o experimento do gato Chironde. Você não tem como saber, a menos que você abra a caixa, não dá para você ter certeza se o gato está vivo ou se o gato está morto. Ou seja, em termos de física, é como se duas realidades pudessem coexistir, né? A própria ideia de realidades sobrepostas vem do experimento do gato de Chironde. Uma realidade onde o gato estaria vivo e outra realidade onde o gato estaria morto. E ambas são completamente possíveis de acontecer ou de estarem acontecendo ao mesmo tempo. Essa seria a ideia do paradoxo do gato de Chironde. Vamos falar agora sobre o último, mas o não menos importante termo utilizado, que é exatamente o tempo cíclico. O tempo cíclico. Gente, existem basicamente duas ideias de tempo. Uma delas é o tempo linear, também conhecido como tempo judaico-cristão. E o que seria o tempo linear ou tempo judaico-cristão? A ideia de tempo linear seria a ideia de uma sucessão de acontecimentos com início, meio e fim, né? Então, tudo que acontece no tempo só aconteceria uma única vez, não aconteceria mais. Seriam eventos especiais, únicos. E o tempo, ele teria um início e ele teria um fim. E tudo que acontece no tempo se destinaria a um objetivo, né? Existiria por causa de um objetivo. Essa é a ideia do tempo linear. Essa ideia do tempo linear, ela não é válida no mundo de Dark. No mundo de Dark, o tempo que é utilizado é exatamente o tempo cíclico. O tempo cíclico, por sua vez, ele é criado pelos gregos. São os gregos os primeiros a falar sobre a ideia do tempo cíclico. E aí, o que é que seria o tempo cíclico? O tempo cíclico seria uma sucessão, uma eterna sucessão de acontecimentos que vivem se repetindo, como num círculo, tá? Então, nada seria único, nada seria por um objetivo maior, não. Simplesmente os acontecimentos se repetem sucessivamente, num eterno retorno. Tudo que está acontecendo agora já aconteceu e vai acontecer de novo, em ciclos, em sequências repetitivas de acontecimento. Essa é a ideia de tempo utilizada em Dark. Não é à toa que na própria abertura da série se fala, né, que o início é o fim, e o fim é o início, né? O começo é o fim e o fim é o começo, né? Porque todos aqueles acontecimentos, eles não podem ser impedidos de ficarem se repetindo. Então, o tempo cíclico, ele seria eterno, ele não teria um começo, ele também não teria um fim, e também tudo que acontece nele não é importante, é uma eterna repetição, nada está acontecendo por um objetivo maior, ou seja, o tempo em si mesmo seria uma eterna prisão. É dessa forma que as pessoas de Dark enxergam o tempo como vilão da trama, como o verdadeiro inimigo, né, a ser vencido. Alguns chegam até, inclusive, a considerar o tempo como sendo Deus, né, que vencer o tempo seria vencer Deus. Então, há essa pegada filosófica muito interessante por trás do cenário de Dark, né. E essas definições que eu vou falar agora, elas são definições que no cenário de Dark, elas estão fisicamente incorretas, tá? Elas são utilizadas de forma errada. Eu não sei, gente, eu não sei se foi um problema de tradução, porque como vocês sabem, a própria série Dark, né? Ela é uma série alemã, não sei se foi um problema de tradução, mas como física, que eu só não posso deixar de comentar esse pequeno deslize da série. Não que tenha impactado no enredo em si, como eu disse anteriormente, isso aqui não é um documentário, nem tem a pretensão de ser, né? Dark não é um documentário. Mas achei interessante comentar sobre isso para vocês. A ideia de buraco de minhoca, partícula de Deus e matéria negra.
Na física, o que é um buraco de minhoca? Para a física, um buraco de minhoca, ele é um rasgo, uma abertura no tecido do espaço-tempo, que ele permitiria você viajar de um ponto para outro no tempo. Isso seria um buraco de minhoca, um portal, um rasgo no tecido do espaço e do tempo, permitindo assim que você atravesse de um ponto do tempo para o outro. Isso de acordo com as teorias de Einstein. E o que seria a partícula de Deus? A partícula de Deus é uma partícula subatômica teórica que eles imaginavam que ela seria responsável pela existência da gravidade. Então, seria ela que daria origem à força da gravidade. E, portanto, seria ela responsável pela existência dos planetas, dos sóis, ou seja, a partícula de Deus, né? A partícula que teria criado, dado origem a todo o universo. E a terceira coisa que eles falam muito é a matéria dark, é chamada matéria negra. Inclusive, o próprio nome da série é Dark, né? Talvez por conta dessa questão da matéria negra, ou talvez por uma alusão filosófica à alma dos personagens protagonistas, que vai escurecendo, né? À medida que eles vão lutando contra o tempo, o Jonas vai virando o Adam, a Marta vai virando a Eva, e ambos vão tendo as suas almas enegrecidas, né? O lado negro, o dark deles vai sobrepondo-se ao lado humano, né? Não vamos entrar no mérito da discussão filosófica. Mas, enfim, na física, o que seria a matéria negra? Matéria negra seria um tipo de matéria que existe no universo e que não interage com a luz, portanto, você não pode vê-la, tá? Você não consegue enxergá-la porque simplesmente a luz atravessa ela como se ela não existisse, né? O que é que acontece na matéria que a gente consegue ver? A luz, ela bate sobre vamos supor, a tela desse computador aqui, que você está vendo agora, ela bate, ela é refletida de volta para os seus olhos, e por isso você consegue ver o computador ou o celular que você está usando para assistir esse vídeo. Mas se ele fosse feito de matéria negra, você não conseguiria enxergar. Por quê? Porque a luz simplesmente atravessaria ele, não iria interagir com ele, não haveria interação. Isso é a matéria negra, uma matéria que ela não interage com a luz. Acontece, né, que em Dark a expressão matéria negra, partícula de Deus e buraco de minhoca, elas são usadas como se fossem sinônimos, como se fossem a mesma coisa, como se fosse o quê? Um pequeno portal no espaço-tempo que permitiria a viagem temporal. Então, todas as vezes que ele fala em partícula de Deus, matéria negra, buraco de minhoca, eles estão realmente falando de buraco de minhoca. O buraco de minhoca é que é o rasgo. E assim como na série a partícula de Deus ela precisa ser estabilizada, né, para que a pessoa possa atravessar, tanto que quando o Jonas ele fica preso no futuro, que ele não consegue voltar, ele precisa estabilizar a partícula para poder o portal se formar e ele poder atravessar. Da mesma forma também, hoje em dia, os físicos, eles estudam maneiras de criar buracos de minhoca e estabilizá-lo, porque os buracos de minhoca, eles são muito pequenos, eles se formam muito rapidamente e eles se regeneram também com uma velocidade muito grande e não permite serem atravessados, não dá tempo. Então, teria que ser necessário estabilizar esses buracos para poder permitir. Um outro programa de ficção científica que mostra isso muito legal é o Stargate, né? Portal Estelar. É uma série das décadas de 80, né? Onde as pessoas criavam buracos de minhoca e viajavam de uma dimensão para outra, entre o espaço e o tempo, né? Conhecendo mundos. E eles utilizavam o Stargate, que era uma ferramenta que permitia estabilizar os buracos de minhoca e transformar eles em verdadeiros corredores, para que as pessoas pudessem atravessar. Mas em Dark, isso é feito porque isso é feito pela máquina do tempo, pelo aparatos, né? E também é feito pela explosão que acontece na usina nuclear. Isso porque, normalmente, para você estabilizar um buraco de minhoca, a física assegura que você iria precisar de uma grande quantidade de energia nuclear, né?
Vamos falar agora a respeito do aparatos ou máquina do tempo. Há várias versões de máquina do tempo em Dark. Nós temos a máquina do tempo grandona, que o H.G. Tannhaus criou lá no mundo 1 e que destruiu o universo dele. Nós temos aquela cadeira estranha, né, que os garotinhos sentavam nela e acabava morrendo, tendo os olhos derretidos, né, fritados, queimados, sei lá se que era aquilo. Nós temos o Aparatos, que é aquela máquina do tempo que ele vem na caixinha, né, que é uma caixinha, é uma valise, né. Nós temos aquela bolinha que é utilizada pela Marta do Mundo 2, que ela também coloca lá o combustível nuclear e ela usa aquela bolinha para poder viajar. E todas essas máquinas, elas são, na verdade, o quê? Dispositivos criados a partir do estudo da partícula de Deus. A partícula de Deus, né, como é chamado na história, é aquele negócio desengonçado, né, tremulante, negro, escuro, que se forma a partir da explosão que ocorre na usina nuclear. Um acidente ocorre na usina nuclear e esse acidente causa aquele rasgo no tecido do espaço do tempo, produzindo aquela partícula de Deus, que a gente já sabe que naquilo ali não é uma partícula de Deus, mas na verdade é um buraco negro, né? Ou desculpa, um buraco de minhoca. Por último, a gente tem os túneis, né? Os túneis, eles ficam abaixo eles ficam abaixo da usina nuclear, né? A região da usina nuclear. E eles são uma parte no planeta, né? Que eles sofrem, ocorre a explosão nuclear e aquela região do espaço ela fica tomada pela radiação, ela acaba gerando, né, gerando uma abertura no espaço-tempo ali e permitindo que em determinadas épocas, né, determinadas datas, elas sirvam como passagem para as pessoas. É tanto que os túneis eles só abrem em determinados anos. Você vê que tem que ser no dia certo, no ano certo, né? Você vê que quando o Mikkel atravessou, né, que ele tentou voltar, não tinha mais como ele voltar, porque já não era mais o dia certo, já não era mais a data certa. Então, é somente quando ocorre o ciclo lá de 33 anos do Sol, né, a cada 33 anos, a série diz que o Sol, ele entra, né, em harmonia com os outros astros do universo, e aí isso faz com que, né, o portal lá nos túneis, ele se abre. É por isso que só dá para viajar 33 anos para o presente ou 33 anos para o passado. A menos, é claro, que você tenha o aparato, que você tenha a máquina do tempo, aí você viaja para onde você quiser, do jeito que você quiser, sem nenhum problema, tá bom? Então, pessoal, isso aqui são as definições que, se você quer ambientar Dark para a mesa de RPG, você precisa conhecer e você precisa dominar cada uma delas. E agora, tendo isso em mente, como é que se faria essa adaptação? Vamos lá? Então, ambientação. Primeiro passo, se você quer ambientar, você precisa definir se você vai utilizar a cidade de Winden, que já existe, ou se você vai criar um cenário totalmente seco. A ambientação que eu vou mostrar para vocês agora será baseado do caso você queira criar o seu própria história, independente da história original. É claro que cada pessoa pode fazer a ambientação de formas diferentes, eu só estou mostrando assim uma ideia que me veio, né? Minhas dicas, minhas sugestões, mas por favor, coloca aí também nos comentários as suas sugestões de como você faria, como você acha que ficaria melhor, eu vou adorar saber. O meu primeiro passo seria criar o local. Você poderia criar desde uma cidade, né, como foi na série, né, só uma cidade, porque fica mais fácil de você controlar, né, é aquela típica cidade onde só tem um médico, só tem um advogado, só tem um delegado, então perfeito, fica ótimo para você envolver todos os personagens na trama. Claro que você pode sim decidir, não, vou usar um país, não, vou usar um estado, não vou usar todo o Brasil inteiro, você pode, mas aí vai ser Jesus, muito difícil, extremamente trabalhoso. O ideal mesmo é você determinar um pequeno trecho, uma pequena cidade, um pequeno local, para que você possa ter controle sobre todos os personagens. Passo 2, você vai ter que criar um acidente temporal.
pode só copiar a ideia de uma usina nuclear, ou você pode, sei lá, pegar um acidente natural mesmo, como por exemplo a queda de um raio, alguma coisa forte o suficiente para liberar energia, né, nuclear suficiente para criar ruptura no tecido do espaço-tempo, ou seja, para abrir o buraco de minhoca e dar início, desencadear toda aquela loucura que aconteceu, né? Então, você precisa criar um acidente temporal. Use a sua criatividade, pare, pense, veja outros filmes que você assistiu, séries que possam lhe dar alguma ideia, ou então apenas copie mesmo a ideia da usina nuclear, fica mais fácil, até porque o que causou é o menos importante. O que foi causado por esse acidente é que realmente é interessante, que é como esse acidente prejudicou a vida dos moradores da sua cidade. Passo 3. Crie um paradoxo e um predestinado. No caso da nossa série, o que foi o paradoxo? Né? O paradoxo você pode considerar que foi o sumiço do garotinho, né? Foi o Mikkel ter atravessado no tempo e ter casado com uma mulher lá e ter tido um filho. Aí o predestinado, no caso, era o Jonas, né? No mundo 1 é o Jonas, no mundo 2 é a Marta. Outro paradoxo, no caso, o paradoxo do mundo 2, é o nascimento do filho da Marta, né? O filho de uma mulher de um universo com um homem de outro universo paralelo. Então, pense num paradoxo, imagine um paradoxo, uma situação, né, que mexa com o espaço-tempo, brinque com as leis do tempo e crie 1, 2 ou 3 vários predestinados. Você pode até, inclusive, fazer com que, se você tiver uma mesa de 4 PC, todos os seus PCs são predestinados. Pode acontecer? Pode, tá? Então, você precisa desenvolver esse paradoxo. Passo 4. Crie um vilão. Esse vilão ele pode ser uma pessoa ou ele pode ser uma organização. No caso da série, a gente tinha a Sigmundus, né, que era comandada pelo Adam, a versão vilã do Jonas, e a gente tinha o Haja Luz, que era a sociedade comandada no universo paralelo 2 pela Eva, né, a versão má da Marta. Mas você pode criar uma organização que estude o tempo, né, uma organização que queira desenvolver a viagem no tempo, ou que já tenha desenvolvido a viagem no tempo, uma outra organização que queira destruir essa primeira organização, e aí você pode dividir os seus jogadores entre as duas organizações. Eles terão que fazer parte de uma ou de outra, né? Ou eles estarão lutando a favor de manter o tempo do jeito que ele é, manter o paradoxo do jeito que está, ou eles estarão lutando a favor de destruir o paradoxo, né? Para poder se libertar daquela prisão temporal onde eles se encontram. Os próprios jogadores podem escolher, ou você pode simplesmente sortear e ver em qual das duas eles vão acabar se encaixando. Passo 5. Determine formas de se viajar no tempo. Pode ser uma valisa, pode ser uma bola. Não, a gente só viaja através de portais certos em determinados locais. Os portais já existem, a gente tem que ir para determinado local e atravessar esse portão. Não, cada um de nós tem um bracelete, que esse bracelete ele faz o portão abrir. Gente, milhares de maneiras dá para se imaginar, tá? Principalmente se você não quiser seguir muito a ficção e quiser até dar uma escapadinha mais para o fantástico. Mas dá para se criar inúmeras maneiras, se pensar em inúmeras. Pode ser através de caverna, através. Pensa em uma forma de como é que seus PCs, como é que os seus jogadores vão fazer para viajar no tempo. Passo 6. Crie personagens, ou seja, NPCs, que servirão de elo para envolver os PCs. Crie história, capricha no background desse pessoal. Todo mundo na cidade se conhece. Todo mundo tá junto ali, ou viu uns aos outros nascer, né? Ou quando chegou, casou, fez raízes ali, tá certo? É necessário que todos os NPCs, que todos os PCs eles tenham relações com pessoas da cidade, motivos para fazer com que eles queiram ou destruir ou proteger o paradoxo, não é necessário. Não dá para de forma nenhuma ambientar essa campanha, gente, sem a utilização dessa ideia, tá? Dos elos entre
entre os PCs, tá? E os personagens. Não dá para fazer de forma alguma. Gente, é muito importante você ter em mente que no ambiente de Dark, todos os personagens, PCs ou NPCs, eles são meramente humanos, eles não têm poderes, eles não têm habilidades especiais. Então, no caso, o sistema que eu aconselho vocês a utilizar para essa ambientação é o sistema Daimo. Por quê? Porque ele é um sistema altamente realista, com muita ênfase nas perícias, excelente para esse tipo de ambiente. É claro que você pode utilizar outros cenários, como por exemplo Dungeon World. Claro, o narrador vai ter que fazer muita coisa, né, para adaptar, mas dá para fazer. Outros cenários, como Storyteller, você pode utilizar. Mas eu gosto de Daimon, né, e ambientaria a minha em Daimon, porque eu acho bastante apropriada, pouca coisa eu teria que alterar. E aí, quando eu estiver falando no vídeo a respeito das árvores biológicas, da árvore genealógica de cada um dos personagens de Dark, eu vou também dar algumas sugestões, né, de perícias que aqueles personagens teriam ou não teriam, mas o fato é, eles teriam que ser feitos unicamente com kits de humanos comuns, médicos, advogados, né. Cria também NPCs com personalidades únicas. Veja o caso da Hannah, né? O caso da Catarina, do Uric. Uric é namorador, né? A Catarina é aquela pessoa grossona, durona. Você tem a Hannah, que é vingativa e faz o possível e o impossível para poder conseguir o que ela quer. Então, crie personagens, né? Abuse dos arquetipos, abuse né, dos padrões de personalidade, que isso vai tornar o seu enredo bem mais interessante. Passo 9. Crie relíquias ou objetos paradoxais. O que são as relíquias ou objetos paradoxais? São objetos que estão intrinsecamente relacionados na trama. Exemplo, a carta que o pai do Jonas deixou para ele, o caderno da Triqueta, que viajou os 2 universos coletando informações, o medalhão, com o nome, né, o relógio com o nome Charlotte, o medalhão, né, de São Cristóvão, que a Catarina deixa na praia quando morre. Então, esses objetos, eles são extremamente importantes. Crie as suas próprias relíquias, crie os seus próprios objetos, faça com que esses objetos, eles estejam em mais de um lugar no tempo e no espaço. Esses objetos, eles podem ser utilizados como forma de explicar a trama, né, as coisas que está acontecendo. E a última coisa que eu queria dizer para vocês, né, o passo 10 é não se prenda à série, inove sempre. Crie, modifique, adapte, acrescente outras definições, acrescente outras ideias, tá certo? Outros personagens, manipule a trama, deixe a história ser construída e ir para onde ela for, mesmo que ela esteja se distanciando muito da ideia principal, da ideia principal de Dark. Espero que você tenha gostado das dicas de ambientação. Esse vídeo já ficou extremamente longo, né? Mas é assim mesmo, afinal de contas, isso aqui é um especial, né? E só vai assistir quem realmente tem muito interesse nesse assunto. Se você está aqui pela primeira vez, obrigada pela atenção, pela paciência. Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e fica com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!